Bom dia, irmãos. Ah, Continuando a nossa série de devocionais, nós vamos devocional da quarta-feira para nós e sobre o tema o valor das amizades. E o texto de hoje é Tiago, capítulo 4, versículo 4, que na nossa revista ele está dizendo assim, ó, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É na linguagem da nossa coisa. E na minha linguagem, da nossa Bíblia, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É interessante a gente observar o poder dessa palavra, já que nós estamos falando sobre o valor das amizades. De repente, esse texto seria o primeiro, na minha opinião, porque nós temos que entender qual é o valor da amizade nossa com Deus. Porque o Tiago, ele está simplesmente dizendo, ah, ele começa com a palavra infiéis. Em algumas versões das nossas Bíblias, inclusive a King James atualizada, que é uma versão que eu amo demais, ela diz o seguinte: adúlteros. Infiel e adúltero, ele é a mesma coisa. E por que o Tiago começa a palavra com essa expressão pesada na outra linguagem, né? Na revista e corrigida também é adúlteros, tá? Então como é que ele começa com essa palavra? Adúlteros, infiéis. Por que ele começa assim uma palavra? Aparentemente, se nós formos observar, parece que o Tiago sabia com quem que ele estava falando. O Tiago não sabia. Aonde nós vamos querer chegar com essa palavra? O Tiago, ele escreve para as 12 tribos que estão dispersas. O que significa 12 tribos? Lógico que se a gente for entender falando de Israel, as 12 tribos de Israel deram o peso a Israel inteiro. Israel eram as 12 tribos subdivididas e depois somadas para dar o número de 12 tribos, que na verdade era Israel inteiro. Quando ele diz as 12 tribos de Israel, as 12 tribos que estão dispersas, o Tiago ele quer falar sobre as 12 tribos da igreja, que na verdade são os 12 apóstolos, entendeu? Os 12 apóstolos eles geraram, né? E desses 12 apóstolos criaram filhos, e esses filhos são os 12 apóstolos. Então ele fala as 12 tribos que estão dispersas, falando sobre esse sentido. E o Tiago, ele vai usar uma expressão de amizade do mundo se torna inimizade para Deus. Ou amigo de Deus se torna inimigo do mundo. O Tiago, quando ele usa essa expressão, e é lógico que ele não está falando para um grupo de leitor direto, tá? A palavra do Tiago, ela foi escrita, se você quiser, até para nós hoje. Ela cabe para nós hoje. É como se eu estivesse abrindo a palavra agora e lesse uma carta do Tiago, que é a carta do Tiago, mas lesse a carta do Tiago para mim, lesse para você, entendeu? Porque essa carta foi escrita para as 12 tribos que estão dispersas. Então, todo cristão espalhado no mundo iria receber essa carta. Primeiro, para que você entenda isso. Segundo, por que ele começa com essa palavra? No capítulo 4, ele está praticamente encerrando a sua carta. Mas ele usa esse termo, infiéis. Por que o Tiago usa esse termo infiéis? O Tiago sabia que após a morte de Jesus, que os cristãos foram espalhados, eles acabaram se perdendo nesse contexto. E quando eles se perderam nesse contexto, eles estavam servindo um pouco a Deus e um pouco o mundo. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Servir a Deus e servir ao mundo, na verdade, se torna inimigo de Deus, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, quando nós servimos a Deus, quando nós estamos com Deus, é fazer a vontade de Deus acima da nossa vontade. Por quê? Porque nós somos amigos de Deus. Lembra da expressão? O primeiro amigo de Deus mencionado na Bíblia é o Abraão. E é o próprio Deus que o chama de amigo. Mas por que Deus chamava Abraão de amigo? Porque o Abraão fazia a vontade de Deus. Então, que esse devocional sirva para você entender o seguinte: Deus não quer tirar você do mundo, como Cristo fez isso na sua oração sacerdotal. João 17,15. Pai, eu não quero que os tire do mundo. Que tipo de mundo que nós estamos falando, irmãos? A Bíblia, quando fala de mundo, ela fala de três coisas que representam o mundo. Primeiro delas, o universo.
Quando Cristo veio ao mundo, Cristo veio ao universo. Segunda delas, Deus fala a humanidade. João 3,16. Jesus Cristo, o Pai, ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Então, ele, Cristo, veio ao mundo para salvar o homem. Então, a humanidade. E a terceira dela, o sistema. E é exatamente no sistema que o Tiago está falando. O problema é você amar o sistema. O problema é você andar de acordo com o mundo. O problema é você fazer a vontade do mundo. O João fala a mesma coisa quando ele fala na sua primeira epístola, e ele fala para jovens, porque jovens têm mais essa tendência, não que todo homem não tenha, não que toda mulher não tenha, mas o jovem tem mais essa tendência de avaliar o mundo, como é que está vindo, como é que está isso, tal, como é que está aquilo. E ele fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, na verdade, o Tiago não está falando, como o João não falou, para que a gente não cuide do mundo, para que você não tenha mais amigos no mundo. Não foi isso que ele falou, entendeu? O que ele disse é que a gente não pode andar de acordo com a vontade do mundo, de acordo com o sistema. Nós vamos andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os preceitos de Deus, e aí nós seremos amigos de Deus. Amém, amados? Deus abençoe.